Salmo 66. Salmo de número 66. Gostaria de ler com os irmãos de forma responsiva. Eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte, por gentileza. Salmo 66, está escrito: aclamai a Deus toda a terra. Salmo diário, glória ao Senhor. Dai glória ao seu poder. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se de toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmo dia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. O mar atravessando ali nos alegramos dele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei ao povo nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a vara. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se o meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Nessa manhã, meus irmãos, nós veremos a importância de nós louvarmos ao Senhor e o motivo do porquê que nós louvamos ao nosso Deus. Pois bem, aqui nós vemos que o salmista ele começa dizendo para nós aclamarmos a Deus. Aclamar é bradar em alta voz, com alegria. E nós que somos presbiterianos, nós temos muito esse costume de, aqui é um momento de culto, temos que nos conter e tal, né? Mas era costume do povo judeu eles cantarem e dançarem na presença do Senhor. Não fazia parte do culto dos judeus, tá, meus irmãos? Mas em suas épocas festivas, eles se alegravam muito em Deus, porque eles se lembravam de tudo que eles tinham passado no Egito em sofrimento e para onde eles estavam agora que Deus tinha cumprido suas promessas, que era justamente na Terra Prometida. Então, o salmista fazendo alusão a esses benefícios que Deus tinha feito ao seu povo, ele aqui nos incentiva para clamar a Deus, e não é apenas o crente, mas são todas as terras. Nós podemos ver que toda a terra é chamada para aclamar ao Senhor. E por que toda a terra é chamada para aclamar ao Senhor? Porque justamente os feitos do Senhor são tremendos. Então, não apenas para o povo de Israel, Deus ele tem se manifestado e cumprindo promessas, mas também sobre toda a terra Deus se tem dado a conhecer. Nós vemos aqui que o louvor do nosso Deus, ele merece glória, ele merece exaltação, ele merece ser aclamado. O nome do nosso Deus é um nome santo, inclusive faz parte ali dos 10 mandamentos, para não tomarmos o nome do nosso Deus em vão. Uma das formas de não tomarmos o nome do nosso Deus em vão é darmos glória ao nome dele. É exaltar o nome do Senhor. É nos alegrarmos por conhecermos o Senhor. E, meus irmãos, nós também podemos dizer a Deus, conforme o versículo 3, que tremendos são os teus feitos. Ah, meus irmãos, nesse dia,
Nós conseguimos fazer isso? Nos nossos dias que temos acordado, temos conseguido, a primeira coisa a vir na nossa mente é o de fato agradecer ao Senhor? É o de fato louvar o nome dEle pelos seus grandes feitos? Muitos de nós, às vezes, pode perguntar a si se o Senhor ele permanece realizando esses feitos em meio a tantas tragédias e aflições que muitas pessoas passam. Meus irmãos, nós sabemos que neste mundo nós enfrentaremos diversas aflições e também provações. Nós veremos mais para frente acerca disso, neste salmo. Porém, o Senhor ele nos dá aqui a orientação de nós louvarmos a Ele, de aclamarmos ao Senhor, por causa que esses grandiosos feitos, Deus ele tem feito dado a nós a conhecer. E qual que foi a maior obra de toda a criação que o Senhor ele tem feito, senão a salvação, revelada em Cristo Jesus para nós? E meus irmãos, ainda nesse salmo, há aqui o clamor e também o convite do salmista para se prostrar toda a terra diante do Senhor nosso Deus, no versículo 4, e cantar salmos a Ele e salmodiar o seu nome. Nós sabemos, meus irmãos, que as nações elas não têm temor de Deus nos seus corações. As nações, elas não têm o Senhor, muitas das vezes, como o Senhor de suas próprias vidas. Porém, este salmo ainda se cumprirá. Nós podemos ter essa certeza de que ele ainda se cumprirá acerca de toda a terra, louvando o nome do Senhor. Como está escrito, que toda a terra se dobrará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é uma promessa inevitável, não tem como evitar. As promessas de Deus, elas se cumprem. E isso aqui se cumprirá. Para nós que somos crentes em Cristo Jesus, há grande júbilo em nosso coração e também há profunda segurança em nós quando louvamos o nome do Senhor e reconhecemos os feitos do nosso Deus. Porque nós temos algo que o mundo ainda não tem, que o mundo não tem, de fato, e nunca terá, se o mundo em si, o mundo caído, não ir até Cristo Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Somente tem o Espírito Santo de Deus aqueles que são de Deus. O mundo não pertence a Deus. Porém, deste mundo, o Senhor ele escolheu um povo. Deus ele escolheu ali indivíduos que são eleitos antes da fundação do mundo. E esses eleitos, meus irmãos, louvam ao Senhor com alegria no coração e também sem aquela obrigação de estar louvando o nome do nosso Deus. Meus irmãos, um dia a terra toda terá que se dobrar diante de Deus e reconhecer as suas maravilhas. Um dia toda a terra verá aqueles a quem tanto desprezaram e tanto lhe feriram o coração, com suas práticas e também com seu coração obstinado, de modo que não aceitaram o evangelho da salvação. Mas, meus irmãos, nós, nesse dia em que toda a terra estará louvando o nome do Senhor, nós não estaremos louvando como eles que reconhecerão apenas no último dia que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. Mas ali nós, com santo júbilo no nosso coração, nos prostraremos e com lágrimas nos olhos louvaremos o nosso Deus, porque agora nós estamos vendo aquele a quem tem nos feito tão bem, aquele a quem nós temos crido desde então, meus irmãos. Então, por isso que para os santos no Senhor, o prostrar-se em terra e louvar o nome do Senhor, já aqui no presente, já é motivo de tamanha alegria e de segurança ao nosso coração. Nós vemos aqui um segundo trecho deste capítulo, convidando para vermos as obras de Deus. O versículo 5 fala que tremendos feitos o Senhor tem feito para com os filhos dos homens. E aqui o salmista ele vai se remeter aos feitos poderosos do Senhor, tirando o seu povo da terra da escravidão. No versículo 6, o salmista diz: converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, e ali nos alegramos nele. Ah, meus irmãos, existe coisa mais gloriosa do que recordarmos dos feitos do Senhor em nossas vidas. De quando nós podemos remeter a tempos atrás e que estivemos passando grandes aflições e por meio do amor e da bondade de Deus, nós sermos tirados em meio a tudo isso e sermos levados a
lugares de delícias na presença de Deus? Meus irmãos, assim aconteceu com este povo. E assim o povo é chamado para verificar novamente essas obras que Deus anteriormente fez no passado. No versículo 7, ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Meus irmãos, o salmista aqui, ele mostra que Deus ele fez grandes coisas no meio do seu povo. E por isso é motivo de grande temor entre as nações que ainda não conhecem o nosso Deus. Quantas das vezes os povos se vangloriam em suas mais tecnologias e armamentos? Quantas nações hoje podem se declarar auto-independentes até do nosso Deus? Mas quando o Senhor ali lhes inflige alguma obra por meio da natureza, os corações dos homens se atemorizam, porque nada pode deter tudo isso. Meus irmãos, quem pode deter o poder de um furacão ou de um maremoto? A não ser a palavra do nosso Deus. A não ser o Senhor dando um basta para que aquilo não continue acontecendo e cesse aquele sofrimento. É somente o Senhor que é digno de ser reconhecido e louvado, meus irmãos, por meio de suas obras. Meus irmãos, ainda no terceiro ponto deste salmo, nós somos chamados para bendizer o nosso Deus, fazer ressoar por meio da nossa voz o seu louvor, porque Deus ele tem preservado as nossas vidas. E aqui entra o ponto acerca das tribulações que muitas das vezes temos enfrentados e das tentações que temos passado e também de provas muito difíceis que temos aí sido muitas das vezes até surpreendidos, meus irmãos, mas não desanimados, porque nós vimos aqui que Deus ele está nos provando, Deus tem nos provado como aquela pessoa que prepara a prata. A pessoa que prepara a prata, ela vai tirar todas aquelas impurezas por meio do fogo. Meus irmãos, Deus muitas das vezes prova o nosso coração por meio do fogo. E por que o Senhor ele levou o seu povo para caminhar no meio ao deserto antes de chegar na terra prometida? Nós vemos que o Senhor provou para saber tudo o que havia em seus corações, como diz as Escrituras. Então, meus irmãos, o deserto é terapêutico. O deserto é um lugar onde Deus ele se faz presente. Deus ele não está ausente. Deus está ali provando o nosso valor. Deus está aprovando o nosso caráter para ser mais semelhante ao de Cristo Jesus. Ora, se o nosso Deus não poupou o seu próprio Filho, deixando-o também padecer, meus irmãos, quanto mais nós, nessa vida, que somos também reconhecidos por Deus como seus filhos, nós também passaremos pelas mesmas tribulações de Cristo. Nós também levaremos a nossa cruz a cada dia. Nós também negaremos as nossas vontades, os nossos desejos e o nosso eu, que tão fortemente brada em nosso coração para fazermos aquilo que nós desejamos. Meus irmãos, o Espírito de Deus em nós nos provará e a cada dia mais fará com que a imagem de Cristo Jesus seja revelada em nós. Seja revelada em nós. Meus irmãos, aqui o salmista, no final do versículo 12, ele diz: fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. O fim do Filho de Deus não é um fim trágico, não é um fim distante de Deus, não é um fim longe de seu Pai. O fim daquele que serve a Jesus Cristo, daquele que busca ao Senhor, daquele que exalta o seu nome, é um fim em delícias. Deus ele traz para este lugar de descanso. De fato, nós ainda, enquanto em vida nessa terra, não entramos neste lugar de descanso. Por mais que nós temos o nosso dia para repousarmos em nosso lar, aquilo é apenas momentâneo. Não há tanta alegria no nosso coração todos os nossos dias. Existem momentos em que estamos tristes e muitas das vezes até desesperados. Mas o Senhor, por meio de sua palavra, Ele nos mostra aqui que por meio dos feitos do Senhor, nós podemos reconhecer que Deus ele está atuando em nossas vidas de forma ativa para sermos semelhantes ao seu Filho e para que assim nós possamos louvar o seu nome.
Por isso, meus irmãos, por meio da ação do nosso Deus em estar conosco, em passar conosco nesses momentos de grandes aflições e de nos dar bênçãos também, nós, meus irmãos, podemos fazer como este salmista, entrar na casa de Deus com holocaustos, sacrifícios. Holocaustos e sacrifícios que podemos oferecer a Deus não são mais animais, como anteriormente era na época em que foi escrito esse salmo, onde ali as pessoas com gratidão em seus corações preparavam os melhores animais para oferecer ao Senhor em holocausto, levando ali aos servos de Deus, sacerdotes. Mas, meus irmãos, nós podemos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso corpo racional, que é o nosso culto racional, conforme diz ali em Romanos. Meus irmãos, nós podemos oferecer os nossos lábios em gratidão a Deus, ao invés de murmurações. Nós podemos devolver ao Senhor essa nossa lembrança pelos feitos do que Ele fez em nossas vidas e como Ele nos socorreu em momentos de grandes adversidades. Quantos de nós passamos já momentos em que nos faltou um alimento e que nós ali, clamando em nosso coração, Deus respondeu nossas preces e nos deu o que precisávamos. Meus irmãos, quantos de nós estávamos sem emprego e o Senhor abriu portas de emprego para nós e hoje nós estamos aqui sustentados pelo nosso Deus. Tudo o que temos não vem da força do nosso braço ou da força do nosso intelecto ou das nossas capacidades simplesmente humanas, mas tudo vem de Deus e é tudo para o louvor do nosso Deus. Meus queridos, por isso somos incentivados a apresentar nossos corpos em sacrifícios vivos, a estarmos diante do Senhor com alegria, a não deixar com que a murmuração e a tristeza abata a nossa alma. Meus irmãos, aqui no outro trecho, no versículo 16, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Aqui nós somos também confrontados com essa outra realidade, de não guardarmos as coisas que Deus tem feito a nós, para apenas nós termos essa consciência, essa ciência. Nós somos também, muitas das vezes, convocados, e nós entendemos por essa mensagem que o salmista ele está compartilhando as maravilhas que Deus fez na vida dele, e que podemos tirar como lições para nós também passarmos adiante as maravilhas que Deus nos tem feito. A começar pela salvação das nossas almas em Cristo Jesus. A começar pelos perdão dos nossos pecados tão grandes. Há também relatar acerca da providência diária de Deus em nossas vidas. Há também testemunharmos acerca da saúde que Deus ele tem sarado a gente e o nosso coração. Meus irmãos, são inúmeros motivos pelos quais podemos testemunhar às pessoas das bênçãos que Deus nos tem feito e que isso nos venha à memória. Meus irmãos, nós, assim, podemos, conforme o salmista escreve no versículo 17, clamar com a boca ao nosso Deus e com a língua exaltar. Que nós, neste momento de culto, possamos continuar louvando o nosso Deus e quando saímos daqui para os nossos lares ou para os nossos serviços, quando vierem os pensamentos, muitas das vezes de murmurações ou de muitas das vezes de introspecção, de momento que venha nos abater, meus irmãos, nos lembremos de tais promessas de Deus e de tais bênçãos que o Senhor tem nos realizado em nosso meio e que possamos, ao invés de murmurarmos, rendermos graças ao Senhor e que o nosso coração seja alegre. Se a gente não consegue ainda, meus irmãos, ter essa plenitude de alegria no nosso coração, por estarmos neste corpo mortal que é cheio de falhas, que possamos pedir ajuda ao nosso Deus, para que Ele possa nos lembrar dessas palavras divinas e assim alimentar a nossa alma com profunda gratidão e alegria em seu Espírito. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor, porque conforme diz o versículo 18, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. E em outra tradução, se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Meus irmãos, Deus ele ouve os seus, porque os seus eles são arrependidos, porque os seus são confrontados com a verdade, e eles se rendem ao Senhor Jesus, e eles se prostram diante do Senhor Jesus arrependidos, e assim recebem graça de perdão do nosso Deus. Meus irmãos,
quando nós vamos à presença do nosso Deus com o coração contrito e quebrantado, tenha certeza que Deus nos ouve. Tenha certeza de que a nossa oração ali está sendo respondida. Tenha certeza de que a voz da nossa oração tem sido dos céus atendida com alegria, porque Deus ele ama o seu, que o reconhece e o louva. E para finalizar, meus irmãos, o versículo 20, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O que é graça senão favor imerecido? O que é graça senão um presente que não merecemos e que o Senhor constantemente nos dá? Meus irmãos, bendito seja o nosso Deus, que não rejeita a nossa oração, que está pronto para nos socorrer, que está perto de nós cuidando, mesmo passando em vales, mesmo passando em desertos, e assim o nosso coração exulta em alegria, porque vimos os feitos dele e ainda veremos feitos futuros do nosso Deus. Que essa mensagem fique no nosso coração, meus irmãos, e sejamos fortalecidos.